Nesse caso, a altura e o peso são números? São números. Mas vocês já vão entender por que a gente não vai number. E aqui em seguida nós vamos pôr o código que a gente quer quando o formulário for enviado. E aqui a gente pode pôr o que a gente quiser. Mas o que acontece na maioria dos casos é um que a gente chama de arrow function, que eu já ensinei aqui para vocês o que é. E tem um porém muito importante na hora da gente cancelar eventos. Cancelar o envio, que a gente chama na programação. Cancelar o refresh, que é por event, aqui, um dos parâmetros do JavaScript. No caso do ponto E, event, evento, todos eles recebem o mesmo nome, mas só a mesma coisa. Eu ponho E porque eu acho mais prático, mas caso você quiser pôr event, você pode. E esse event vai ser mandado automaticamente toda vez que eu rodar meu submit. E o que esse event faz? Vamos dar um conceito.log nele, para nós podermos ver o que é esse event. Esse tal de E. Uma letrinha, isso pode mudar. Quando a gente enviar... Ah, sim. Como toda vez que a gente está enviando, ele faz o reload, ele não carrega isso, ele carrega, mas é por poucos milissegundos. Então vamos cancelar o envio e depois eu mostro o que esse é para você. Esse E, basicamente, ele carrega várias informações sobre o elemento que a gente está mexendo. Nós estamos mexendo no form, esse E carrega informações sobre o formulário. E para a gente cancelar o envio, a gente tem que pôr e.prevent default. E assim a gente cancela o formulário. Quando a gente clicar aqui, ó, você percebe que antes tinha todo o site dele apagava, aqui, ó. Pode até ver por aqui, ó. Ele apagava e aí voltava. Ou seja, ele estava recarregando. Mas com ele, isso não ocorre mais. Você pode ficar quantas vezes você quiser, isso não ocorre mais. E agora a gente pode dar um console.log no E, fazer o que esse bendito aí. Ficou? Esse E, primeiramente, chama Submit Event. Por que Submit Event? Porque é o evento de Submit, ok? Lembrando, esse E podia vir, por exemplo, no evento de OnClick, que é o evento que ocorre quando você clica no meu form. Se fosse documento, ia ser no documento todo, mas como é só form, se você clicasse no form, ele iria enviar, ok? Mas Submit. Agora, que parou de funcionar. E pronto. Estranho. Provavelmente. Ah, o que ele está enviando? Não faz sentido. Eu vou dar de novo o open só para ver. Geralmente, quando tem algum erro na nossa aplicação, ele também aparece aqui no console. Então, se eu digitar alguma coisa errada ou tiver algum erro maior, ele põe aqui. Caramba, estranho. Ah, nossa, que erro bobo do caramba. Eu escrevi Submit, mas é Submit. Ok. Muitos de vocês aí conseguiram perceber esse erro antes de mim, tá? Acontece, tá, galera? Esse erro de você escrever coisas erradas por uma letra acontece muito. Principalmente, eu já vi alguns outros fazendo, na hora de escrever value, escrever value, isso acontece pra caramba, viu? É normal de todo programador nesses micro-erros. Mas agora, dentro desse E, nós temos aqui vários métodos que podem ser utilizados. Por exemplo, o default prevented, que é basicamente ele está verificando se está agarrando o meu reload, se o prevent default é verdadeiro ou não, ok? Então, carrega vários dados sobre o nosso E. E esse ele é usado para conseguir carregar dados sobre... Eita, estava abrindo coisa errada aqui. Sobre o formulário, ok? Só para vocês entenderem.
Mas agora sim podemos vir para nossos inputs, voltar para eles aqui. Primeiramente, não dá para a gente trabalhar com o input que vem dessa forma. Como eu disse, a gente tem um conceito de ponto logo aqui no weight, ele vai vir desse jeito. E a gente não vai trabalhar com ele por inteiro assim, ok? A gente vai trabalhar com pequenas coisas que tem nele. E uma delas é o value dele, ou seja, o valor que ele está carregado. Por exemplo, se eu mandar aqui o weight.value, eu pôr, por exemplo, 70 aqui, eu mando calcular, e ele me manda 70. Então, esse value, ele carrega o valor do que está sendo colocado dentro do meu input de texto, ok? Então, primeiro, a gente tem que trabalhar com o value. Segundo, nós temos que transformar para números, ponto muito importante. E terceiro ponto, lembra que eu falei que números aqui é escritos como, por exemplo, 10,5 e não 10,5? Então, nós temos sim que prevenir isso, pegando essas vírgulas e trocando por pontos. Eu vou fazer isso tudo em variáveis, ok? Vou criar uma const new weight, ok? Ou seja, um novo weight, que eu vou estar alterando ele. E primeiro, number, para transformar eles em número. E aqui eu ponho o meu weight. Como eu disse, vai ter que pegar o ponto value e depois trocar as vírgulas por pontos. Como que a gente faz isso? Usando o replace. Porque lembrando... Ah, tá. Aqui. Porque lembrando, o nosso weight, ele continua sendo uma string enquanto ele estiver aqui dentro. Então, ele vai fazer todos os processos que tem que fazer aqui dentro e só depois vai ser transformado em number, ok? Tem um cachorro aqui na vizinha, tá? Mas espero que não esteja alterando muito aqui na sala. Replace. E aqui eu ponho o que eu quero trocar, no caso as vírgulas, e pelo que eu quero trocar, no caso os pontos, ok? Então agora vamos ver a diferença disso daqui, ó. Se eu dar um constante.log no weight, depois dar um constante.log no new weight, se eu pôr 70,5 aqui, primeiro, o weight foi mandado só input, mas o new weight foi mandado primeiro 70,5, apenas o valor que eu coloquei aqui, e com o ponto trocado por vírgula, ok? E em number, ponto muito importante aí, porque para fazer contas precisa ser um number. Então, dessa forma que a gente consegue pegar esses valores, ok? E a gente pode fazer essa mesma ideia com o nosso height, com nossa altura, height. E a gente, em vez de pegar o weight.value.replace, a gente vai pegar o height, ok? E agora nós temos os nossos valores transformados para a gente poder fazer a conta que a gente quiser. Outro ponto muito importante, se nós temos aqui no site resolvido, se a gente não mandar nada, ele reclama. Se a gente mandar textos, ele reclama. Se a gente mandar apenas um, ele reclama. Essa reclamação, essa verificação para ver se os dados foram dados, tem também que ser feita. Como a gente pode estar fazendo isso? A gente tem que verificar o seguinte. Eu vou pôr aqui, transformando os inputs. Transformando inputs. E aqui eu vou pôr verificando os valores, ok? É o seguinte, aqui a gente vai estar verificando com o if. Primeiro ponto que tem que ser verificado, que eu vou pôr aqui em cima. Tem que ser number, porque se a gente pega esse number, mas recebe texto, ele não converte, ele simplesmente passa sem converter. Então a gente tem que verificar se foi mandado o number e se foi mandado, se foi enviado o valor. Como que a gente pode estar fazendo isso? Verificando se diferente de new weight, o que é isso daqui? Diferente de new weight. O weight, se ele foi mandado, ele é true. Você está verificando. Se diferente de new weight, ou seja, se false, ou seja, se ele não foi mandado, ou diferente de new height, ou seja, se não foi mandado a altura, ou type of de new weight
diferente de number, ou seja, se o peso não é um número, ou o type of de new height não é um número, isso daqui é inválido. Então, nós já verificamos aqui se ele foi enviado aqui e se é um número aqui, beleza? Se não foi enviado, nós podemos estar colocando um alert, vai ser um alerta para o nosso usuário, alert com coloque valores, valores válidos. A gente pode estar até pondo um console.log, porque caso dê algum erro nesse código aqui, ó, a gente pode estar verificando como que está sendo mandado o new weight e o new height, para ver se realmente está errado, né, cara? New weight, você quer mais para os devs. E por fim, return. Por que return? Quando eu retorno aqui, lembrando, tudo isso daqui ó, esse element listener é uma função. Mas essa arrow function é uma função. Então, se eu mandar return, ele não vai ler mais nada daqui para baixo. Se eu mandar return console.log em alguma coisa, aqui, IA, ele vai pôr com os valorizados, vai mandar none e none, porque não conseguiu enviar, trocar de texto para number, e aqui ele não exibiu uma console.log, porque como eu retornei, nada no caso daqui para baixo, passou no código, ok? E agora podemos finalmente calcular o IMC. O IMC, ele é calculado da seguinte forma. Temos que pegar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, cálculo IMC, ok? IMC, como é feito? Peso dividido por altura ao quadrado. Se eu pego o meu peso, eu divido primeiramente, né? Primeiramente, eu preciso pegar a altura e multiplicar por ela mesma para ser a altura ao quadrado.